Talvez uma das terras mais misteriosas da face da Terra é, sem sombra de dúvidas, o Egito. Mas e o povo egípcio? Afinal de contas, qual é a origem dos egípcios antigos? Existem vários debates, discussões a respeito da origem dos antigos egípcios, do povo egípcio, mas neste vídeo eu estarei falando a respeito da origem bíblica e o que as tradições judaicas antigas falam e dizem a respeito dos antigos egípcios e o reino de Kemet ou Kumat em egípcio antigo. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam também no canal. Existem muitas questões que envolvem o Antigo Egito, principalmente o debate racial a respeito dos antigos egípcios, da população egípcia antiga. Muitos destes debates têm o intuito de mostrar, afinal de contas, qual era a realidade étnica dos antigos egípcios, e muitos aí têm, ao longo do tempo, criado teorias e mais teorias sobre a aparência física dos antigos egípcios. A verdade é que a aparência física, a raça ou etnia dos antigos egípcios está mais do que bem documentada nos murais antigos das pirâmides e lugares do Antigo Egito, onde mostra a população do Antigo Egito tendo um tom de pele amarronzado. E muitas pessoas ainda assim duvidam disso, por conta de muitos egípcios também serem mostrados aí nos murais antigos com tom de pele mais claro. Mas o porquê disso? As escrituras sagradas vão determinar aí a origem dos antigos egípcios, provinda de um personagem bíblico que era da descendência de Cam. O seu nome era Mitzraim. Isso é comum não apenas nas tradições judaicas antigas, na própria Bíblia, mas como também nos povos árabes e também nos sírios. A maioria dos povos semitas, em suas tradições, vai determinar um personagem chamado pelo nome de Mizraim como sendo o Egito e o povo egípcio provindo ali dele. Um fato interessante é que a linguística antiga, aí das línguas semíticas, também vai chamar o Egito pelo nome de seu ancestral, Mizraim. Isso, no hebraico fenício, é Mitzrahim, que é o Egito. O nome Egito, ou o termo Egito, é Mitzraim, em hebraico e em fenício. Já, no caso, em aramaico, também é Mitzrahim. Já em árabe é Misre, que é o mesmo termo. São todos termos equivalentes, semelhantes, tendo aí a mesma origem no nome de Mizraim, o pai do Egito. Um outro fato muito curioso é que a Bíblia vai determinar a terra do Egito como sendo a terra de Cam. A terra da África, no norte da África, no caso o Egito, é determinado como sendo a terra de Cam, a terra da virilidade de Cam, a terra de Mitzraim, que é filho de Cam. Algo fascinante é que algumas pessoas até mesmo interpretam que Mitzraim poderia ser, na verdade, o primeiro filho de Cam, o primogênito filho de Cam. Já isso é rebatido por outros que argumentam que, na verdade, Cuxi era o verdadeiro filho de Cam, o verdadeiro filho primogênito. No caso, ambos, Cuxi quanto Mizraim, ambos eram filhos de Cam. Algo curioso e interessante é que os egípcios antigos ainda possuem aí povos que, no caso, nos dias atuais, são povos considerados irmãos, ou pelo menos têm uma genética em comum com os antigos egípcios. Estes povos são os atuais berberes. Os berberes, eles têm uma ancestralidade mizraíta, até porque alguns dos norte-africanos também são descendentes diretos de Mizraim, filho de Cam, obviamente miscigenados com semitas e também com alguns povos da descendência de Jafé, os indo-europeus. Mas como nós sabemos disso? A partir da linguística nós podemos detectar similaridades étnicas e genéticas, e culturas em comum, genéticas em comum, povos irmãos. Até porque as línguas berberes, denominadas hoje, nos dias atuais, como línguas Tamazigen ou Tamazihem, elas são línguas aparentadas do antigo Kemet ou Kumat, que era o nome dado aí através da língua egípcia para a própria língua egípcia. A língua egípcia era chamada de Kemet, e as línguas berberes, as línguas Tamazig, são irmãs da antiga língua egípcia dos antigos egípcios. Agora sobre o questionamento racial do Antigo Egito.
O Antigo Egito é evidente, biblicamente, que o seu ancestral era Misraim, filho de Cam. Portanto, os antigos egípcios eram povos camitas ou povos ramitas. E por conta disso, eles eram povos de tom de pele mais retinto. Não retinto ou semelhante como o de alguns outros africanos, como por exemplo, sudaneses, o pessoal ali da Etiópia ou até mesmo ali da Eritreia, mas principalmente do Sudão. Na verdade, o tom de pele dos antigos egípcios era um tom de pele amarronzado. Não era um tom de pele tão retinto quanto os dos povos ali, no caso do Sudão, do Chad, entre outras regiões ali da África, que existe ali uma diferença racial ali, uma diferença de tons de pele, no caso, uma diferença dos tons de pele dos povos ali da África, na região do Reino de Kush, que engloba, no caso, o Sudão Antigo, o Chad, entre outras regiões africanas, como a própria Etiópia. O tom de pele dos antigos egípcios era um tom de pele mais amarronzado, mas não tão retinto quanto aos dos povos da região do que hoje é o atual Sudão. Uma grande prova arqueológica que nós temos é os próprios murais em todas as regiões mais antigas do Egito, como por exemplo Saqqara e como também nós podemos ver em Benim Hassam, onde é claramente ali visto a aparência dos antigos egípcios, inclusive em contraste dos próprios povos semitas, que tinham um tom de pele um pouco mais claro, mais para o rumo do bege ou para o rumo do amarelado, levemente bronzeado. Nós podemos ver uma clara diferença dos antigos egípcios, como nós podemos ver nesta imagem aí. Os de baixo são os antigos egípcios com tom de pele amarronzado, já os de cima com tom de pele amarelado ou bege são os povos semitas, vindos aí do Oriente Médio. É bem óbvio aí a diferença entre semitas e egípcios antigos. Mas aí muitos vão dizer, mas também existem ali imagens antigas dos antigos egípcios com um tom de pele semelhante ao dos povos semitas. Como você explica isso? É simples. O Egito, a partir de 1900 a.C., no caso ali no Antigo Egito, começou-se ali muitas migrações de povos denominados e chamados pelos nomes aí de Ixos. Os Ixos eram grupos de povos semitas vindos do Oriente Médio, vindos da região do Levante, da Síria, ali do Líbano, da Jordânia, entre outras regiões. E estes povos assim começaram a se misturar com os antigos egípcios. Portanto, a partir de 1900 a.C., nós podemos ver as levas migratórias muito grandes vindas aí do Oriente Médio, e estas levas migratórias acabaram se fixando no Egito, e até mesmo os relatos bíblicos vão dizer que as populações semíticas que foram ali para a terra do Egito acabaram ao longo do tempo se tornando até maiores do que a população nativa egípcia, descendente de Misraim e nativa ali negra. E por conta disso, houve a miscigenação, um fato que poucos vão falar aqui na internet, é sobre as miscigenações do Antigo Egito. O Antigo Egito foi um lugar, uma terra de grandes misturas étnicas, envolvendo os antigos egípcios, que eram negros de tom de pele amarronzado, e com os próprios, no caso, com os próprios semitas de tom de pele bege, amarelado, levemente bronzeado. E nós podemos ver que os antigos egípcios eram sim de tom de pele mais amarronzado, e os semitas de tom de pele um pouco mais amarelado, um pouco mais claro do que os deles, mas com traços diferentes, e houve ali então a mistura étnica entre tais povos, os próprios egípcios nativos e os povos semitas. Com esta mistura, começando a partir de 1900 a.C. e tendo aí o seu final em 1500 a.C., e também houve outras migrações posteriores, mas houve um período de tempo muito grande de miscigenação entre egípcios nativos e povos semitas. Apesar da população egípcia, no caso da parte da religião, os sacerdotes e etc., repugnarem os povos semitas, os chamando de vagabundos do deserto, de ladrões do deserto, ou simplesmente de vindos das areias do deserto, muitos deles acabaram se relacionando. Isso é evidente
aí, como nós podemos ver nesta imagem aí, onde faraós se casaram com mulheres semitas, e então começaram ali a se miscigenar. Mas a verdade é que a miscigenação no Egito não acaba por aí, até porque houve também dinastias de povos núbios, que são realmente negros, ali vindos do Sudão, e se misturaram com eles. E muito além disso, nós também sabemos que houve a miscigenação com os povos macedônios. A era dos faraós ptolomaicos, que vieram diretamente da Grécia, da Macedônia, e que eram brancos, ou seja, nós temos o Egito nos dias atuais, a população egípcia nos dias atuais é descendente direta dos antigos egípcios miscigenados fortemente com os povos semitas e também com uma parcela genética vinda aí da Grécia e da antiga Macedônia. Os egípcios atuais são descendentes, no caso, desta mescla étnica. Por conta disso, os egípcios atuais não se parecem tanto com as imagens aí de 4.000, de 4.500 anos atrás, representações de faraós que tinham um tom de pele bem mais amarronzado. Já em outras, no caso de 1900 a 1500, até 1500, toda esta geração, nós podemos ver ali faraós com aparência de povos semitas, bem semelhantes aos árabes, bem semelhantes também aos assírios e aos sírios. Por conta disso, houve grande miscigenação. Mas a origem em si dos antigos egípcios é proveniente, é vinda de Mitzraim, filho de Cam, e eles eram sim de tom de pele retinto, no caso, de tom de pele mais amarronzado no seu início, porém por conta de miscigenações que aconteceram, eles se tornaram mestiços. Eu espero que todos tenham gostado deste vídeo, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.